Boa tarde, bem-vindos para mais uma aula aí de suporte de matemática para o ensino fundamental, Escola Martim Francisco. Então, vamos dar continuidade aí à correção da avaliação de aprendizagem processual, a AP do segundo bimestre. Hoje são as questões 5 e 6, e é um trabalho vertical. A gente trabalha duas questões de cada série. Gente, ó, eu recebi crítica na quarta-feira, e vocês podem criticar, né? E a gente vê aí o que a gente pode fazer para melhorar. Hoje, eu acho que só a oitava questão de hoje, ela é mais complicadinha, mas, em cima do trabalho que a gente vai fazer hoje, eu acho que a dificuldade, ela é progressiva, e, na verdade, quando chega lá no fim, eu acho que não tem dificuldade nenhuma. Mas vocês é que tem que falar, né? Porque eu sou muito suspeito para falar da dificuldade. Mas vamos lá. O que é legal nessa aula também é como a gente pode compartilhar o que a gente pensou, né? Se eu tivesse só falando de questões de sexto ano, por exemplo, muitos de vocês têm as respostas, muitos de vocês já viram as resoluções, e a gente não estaria, talvez, acrescentando nada. Eu sugeri também que vocês tivessem um diário de bordo da AP, né? Para quem é de sexto ano, precisa avisar a mãe, a família, que esse caderno ele vai durar 5 anos, né? Porque vocês vão fazer todas as anotações aí desse ano, do ano que vem, do outro ano e do outro ainda, e tudo isso vai ser, na minha opinião, formidável para vocês estudarem e poderem avançar aí no progresso e no estudo de vocês. Então, resumindo essa frase anterior, como pensou? É isso que a gente vai compartilhar aqui agora. E vocês podem perguntar o tempo todo, né? A Milena, ela pede desculpas, mas o prédio onde ela mora deu um pane, e ela vai tentar entrar, mas ela está sem energia elétrica lá na casa dela, né? E ela poderia entrar com o celular, mas ela não vai ter como recarregar o celular. E ela tem também, está guardando uns contatos no celular, e se de repente a bateria dela for para o espaço, aí ela pode perder esse contato que ela está guardando lá no celular dela. A gente vai prosseguindo aqui. Então, esse como pensou, acho que torna esse trabalho aí mais rico, nosso trabalho mais rico. Então, vamos lá. A questão 5. Considerando a classificação de triângulos, de acordo com as medidas de seus lados, qual das afirmações abaixo é a correta? A, B, C ou D? Então, ele fala do triângulo equilátero, ele fala do triângulo escaleno e fala do triângulo isósceles, não é? Então, qual dessas afirmações é a correta? Alguém já sabe? Questão 5. Pensando nos lados. Os triângulos, ou eles têm 3 lados iguais, ou ele tem 3 lados diferentes, ou 2 lados iguais e um diferente. Quem tem anotações a respeito? Quem sabe? Olha que legal, Milena chegou. Boa tarde, Milena. A gente está vendo a primeira questão. Eu já expliquei o problema que você tem, a tua dificuldade aí em relação à energia elétrica na tua casa. Sim, muito obrigada.
Boa tarde a todos. Vamos lá, gente. Ó, qual desses três nomes é o três lados iguais? Qual desses três nomes é os três lados diferentes? E qual desses nomes aí? Jennifer respondeu aqui C. Legal. Mais uma ou duas respostas. Ah, ela já colocou aqui a resposta. Tá certo. Gente, ó, para ajudar vocês, vou falar de um erro meu. Ontem, a corrigir essa questão daqui, eu errei, né? E por quê, ó? Por que eu errei? Na minha cabecinha aqui, eu tentava decorar um só dos três, não é? Então, o que eu acho que é mais fácil de decorar é o equilátero, né? O equilátero é equi, eu sabia que era iguais. Látero é lados, equilátero, então, três lados iguais. Então, eu memorizava esse lado. E depois, toda vez que uma questão dessa aparecia na minha vida, eu ficava na dúvida, qual que é o escaleno e qual é o isósceles? E aí eu fiz uma pesquisa ontem sobre um e outro. E aí eu tentei memorizar uma das um dos dois, além do equilátero, memorizar mais um. E na pesquisa que eu fiz, eu acabei sendo enganado, acabei sendo traído. Então acabei decorando errado. Então, o que a Vamos ver aqui o que a Jennifer colocou. Triângulos isósceles possuem dois lados iguais e triângulos escalenos possuem todos os lados diferentes. É isso aí. Então, tá certinho. O que a Jennifer encontrou tá correto. Então, a alternativa correta é a C. Aí, para facilitar a minha memória, eu vou gravar só mais um. Então, eu sei o que é equilátero e decoro ou escaleno ou decoro isósceles. E como são três possibilidades, se eu sei dois, o terceiro será aquele por consequência. Tudo bem? Vamos nessa questão. Gente, ó, antes de colocar as respostas, por favor, vamos vendo como cada um responde e depois como cada um pensa. Depois das definições, elas podem ser compartilhadas, por favor, tá? Aí vocês, se toda vez alguém colocar a resposta aí, você não vai me dar erro para, não me dar chance para o X errar. Vamos lá. E a gente aprende errando também. Não tem identificação, mas essa questão é a sexta, né? Então, a questão 6. Agora, uma classificação de triângulos em relação à medida dos ângulos. É correto afirmar que os triângulos. Então, existem aqueles que são obtusângulos, são aqueles que são retângulos, e aqueles que são acutângulos. Aí, o número 1 aí em romano é qual deles? O número 2 em romano é qual deles? O número 3 em romanos é qual deles? Aí vocês, não sei como cada um decorou, mas que resposta que vocês acham que está correta dessa questão 6? Se a gente olha a medida dos ângulos, a gente classifica de três formas, não é? Obtusângulo, retângulo e acutângulo. Então, o número 1 é o quê? O número 2 é o quê? E o número 3 é o quê?
Ou quem já sabe, coloca só a alternativa agora, depois a gente discute a alternativa. Gente, ó, as internet de cada um, elas têm problema, infelizmente. Até de professor também. Aí, a gente cai, mas, por favor, persistam, voltem para a aula. Né? Uma vez que foi aceito para a aula, o retorno é automático. Eu também posso cair, gente. Já aconteceu aí, numa das transmissões, que eu caí 4 vezes. Em quase 2 horas aí de trabalho, eu caí 4 vezes. Mas é bom que vocês tenham paciência e a gente vai retornando, né? Vamos lá. Quem coloca uma alternativa aí, por favor? Ninguém arrisca? Vamos supor, alguém sabe desses 3 retângulos, pelo menos um deles? Mesmo que vocês não tenham certeza ou que não saibam todos os 3, podem mandar uma resposta mesmo assim. Não tenham medo. Eu acho que o retângulo é o tal. Eu acho que o obtusângulo é o tal. Aí já está dando a resposta. A Letícia escolheu a alternativa A e a Jennifer a alternativa D, de dado. A Cleide também D. Muito bom. Gente, é a D, tá bom? Bom, vamos lá, ó. Por exemplo, uma pessoa, ela poderia conhecer aquele tipo 2. O tipo 2, ele tem aquele quadradinho no canto. Toda vez que tem o quadradinho no canto, é um ângulo reto. Todo ângulo reto, ele é o ângulo de 90 graus, né? É o ângulo de uma gaveta, ele é o ângulo de um canto de móvel, né? Ele precisa ter esse canto reto. Uma parede também, ela precisa subir a 90 graus. Se a parede não sobe a 90 graus, ela cai. Ou ela sobe inclinada, mas escorada, né? Tem gente que gosta na arquitetura uma parede inclinada, mas ela sobe escorada. Agora, bem-vinda, Débora. Tava Boa sentindo tua tarde, falta. desculpa o atraso. Não, tudo bem. Então, aí a 2 é retângulo. Então, no meu caso, é mais fácil de lembrar da 2. Né? Então, se a gente olha as alternativas, a questão A tem 2 como retângulo, a questão B tem 2 como retângulo, e a questão D de dado tem 2 como retângulo. Aí, o item C, ele cai fora. Ele não está certo. E a gente teria que estar escolhendo o que é obtuso e o que é agudo. Né? Para mim, é mais fácil de lembrar o que é agudo. Ontem, a aluna ela tinha mais facilidade de decorar o que era obtuso. Alguém sabe se
obtuso é maior que 90 ou menor que 90? Agudo é maior que 90? Maior que 90? Maior que 90? Qual é o maior que 90, Débora? Você sabe? Obtuso ou agudo? Acho que é o obtuso. Maior que 90 é obtuso. Muito bem. Tá? E eu gosto de decorar do agudo, porque para mim o que é agudo lembra de agulha, né? Ou ponta de flecha para mim. E aí a gente tem lá no tipo 1, 3 ângulos que eles são menores que 90 e eles ficam melhores para uma ponta de flecha ou para uma agulha, por exemplo. Né? Então aí o agudo, né? O acutângulo. Então é como eu, Shizu, decoro, tá? Então se eu sei o reto e sei o agudo, o outro só pode ser obtuso, tá bom? Então eu vou virar a página. Se não tiver claro, gente, é só perguntar. E tem um registro disso tudo, né? Por exemplo, tem uma das alunas que ela estava ontem com tudo na ponta do lápis, porque ela, no virtual, ela foi criando um monte de tabelinhas para ela. E aí, muito rápido, ela vai consultando essas tabelinhas e ela vai descobrindo as respostas, né? E para quem tem facilidade aí de manipular tecnologia, fazer pesquisa, essas coisas assim, aí nesse trabalho remoto fica fácil de interagir. Sugestão. Agora, se tem o caderno, também ajuda. É o tipo de questão que lá na primeira avaliação processual também ocorreu. E são questões que elas vão sendo cobradas, isso ao longo da nossa vida escolar. Virando a página. Questão 5, já da série seguinte. Aí, ó, em uma classe de 7º ano, com 33 estudantes, a classe tem 33 alunos. 17 tem menos de 13 anos de idade. A fração desses estudantes com menos de 13 anos corresponde a qual delas? Alternativa A, B, C ou D? Hoje a Débora se segura aí para responder. Deixe 2 responderem na frente. Então, porque essa aula daqui, gente, é um repeteco da aula de ontem. E eu gravo o dia de hoje porque eu deixo os erros para ontem. E hoje eu acerto. Qual a alternativa? A, B, C ou D? Então, a fração desses estudantes é... A Jennifer respondeu D de dado. Vamos aguardar outras respostas, pelo menos mais uma ou duas, por favor. Na outra instituição que eu trabalho, eu dou aula de quarta-feira à noite, e uma das alunas comentou que ela gostaria de ver todo mundo participando no chat. Ontem o Alex, ele também comentou, né? Ô, gente, vamos participar mais, né? Então, acho que é legal. E não importa aí que tenham respostas diferentes. Então, a Cleide colocou C, Letícia colocou C. E aí? Qual que é a resposta? Vamos ver se mais uma pessoa participa. Ana Carolina colocou C. Tá, gente, ó. Essa questão, ela pode dar uma confusão, né? E vamos tentar aí
esclarecer para vocês. Acho que quando eu falei de fração para vocês, eu fui lá na história e quem começa a fracionar coisas é o Egito, não é? O Egito, ele tinha a cada ano para fazer a plantação, a enchente que das margens do rio do Egito, ela não era igual, né? Tem ano que chove mais, tem ano que chove menos, e aí o pedaço de terra que pode ser lavrado, ele mudava todo ano. Aí o que o faraó tinha que fazer? Ele tinha que fracionar a terra, não é? Então ele tinha que pegar toda a terra que podia ser agriculturável e ela fracionava entre os lavradores, para que ficasse aí uma porção de terra justa para cada família. Então, ela tem essa origem, né? Aí eu fiz umas analogias aqui em aulas anteriores. Eu posso pegar uma barra de chocolate inteira e dividir lá em 5 pedaços. Então, a barra de chocolate inteira, ela tem 5 pedaços, e a gente pode pegar 1, 2 ou 3, por exemplo. Uma outra coisa que já surgiu aqui, a questão da pizza. A pizza grande ou a pizza gigante, conforme quem vende, ela é dividida em 8 pedaços, né? Então, tem gente que come um pedaço de quanto? Do quanto que ela foi dividida. Ela foi dividida em 8. Um outro exemplo, que eu fiz analogia aí do 8 também, é a questão do tanque de gasolina. Se vocês olharem lá, passearem de carro com alguém, e tiverem a curiosidade de ver o odômetro de combustível, pelo menos no Kwid, no Siena e no Versa, né? O Kwid da Renault, o Siena da Fiat e o Versa da Nissan, são 3 carros que eles colocam lá no odômetro de combustível, um gráfico digital em 8 pedacinhos ou um ponteiro, né, que vai passeando por 8 pedacinhos. E aí, o tanque inteiro tem uns 8 pedaços e, à medida que ele vai esvaziando, um pedacinho ele vai sumindo, né? Então, é uma outra forma. Então, o todo... E aí, a classe inteira, gente, tem 33 alunos. Então, a classe inteira tem 33 alunos, é o todo. Quando a gente fala de fração, a gente está falando uma relação parte-todo. Então, se o todo é 33, a alternativa correta, ela tem que ter no denominador o 33. Então, seria a alternativa A ou a alternativa D de dado. Onde que aparece a confusão? Quando a palavra lá muda a razão desses estudantes, né? Em vez de falar fração, a questão ela fala da razão. Quando ela fala da razão, é uma relação entre as duas partes. E nesse caso aqui, fração, uma relação entre a parte e o todo. Então, a alternativa, quando a gente fala a parte é qual? Os estudantes que têm menos de 13 anos. Ele coloca lá menos de 13 anos 2 vezes. Então, quantos são os que têm menos de 13 anos? 17. Então, é uma fração 17/33. Questão D de dado. Gente, ó, e fração, vocês vão ver que vai aparecer o tempo todo. E se isso está lá no registro de vocês, é algo que, com certeza, vocês vão aproveitar daqui 1, 2, 3 anos. E mesmo no ensino médio depois. Virando a página. Questão 6. Ó, fração de novo. Uma professora pediu para os estudantes converterem, respectivamente, 1/4, 3/5 e 25 décimos em números decimais. A resposta correta é A, B, C ou D? Às vezes a gente consegue fazer a conta de uma das frações e depois a gente começa a já ter uma pista do resultado.
Aí onde vocês estão, ter a calculadora na mão também já ajuda. Cada um vai descobrindo aí qual a sua estratégia, o como vai fazer. Olha o vizinho pegando algo na parede. E de bola. Letícia B de bola. Mais alguém? Alguém quer dar pistas aí de como pensou? Qual a estratégia? Aí, de repente, depois um outro aluno, uma outra aluna pode confirmar essa opção de vocês aí. Eu pensei em 1,00 é o todo, que seria 100%. Então, se fosse 0,50, seria a metade. Então, eu só dividi por 4, que chegou o resultado em 0,25. E nas outras eu fui mais ou menos na mesma estratégia. Ah, legal, Jennifer. Muito bem. E obrigado por ter aberto o microfone. Aí, nessa lógica, gente, ó, do que a Jennifer compartilhou, na resposta que ela encontrou, ó, B de bola. Tudo bem aí, gente? Todo mundo confirma? B de bola? A martelada não deu para abrir a parede, agora ele está usando a furadeira. Então tá, vamos lá. Olhando a segunda fração, uma dica para vocês. A segunda fração, não é 3/5. E lembrando da equivalência de fração, se a gente pegar essa fração 3/5, a gente pode transformar ela numa equivalente de denominador 10. Não é? E toda vez que a gente tem uma equivalente de denominador 10, a gente tem a resposta na leitura. Então, se a gente pegar a segunda e multiplicar por 2, e multiplicar por 2 o denominador e o numerador a parte de cima, denominador a parte de baixo. 3 vezes 2, 6. 5 vezes 2, 10. Então, vai ficar 6 décimos. Então, 6 décimos, na alternativa B, usa 0,6, 6 décimos. Né? Porque depois da vírgula, a primeira casa é a casa dos décimos. E depois a outra casa é a casa dos centésimos. E a terceira fração, ela já é no formato decimal. Ela já é no formato decimal, o que acontece?
Só relembrando, 1/4 também é 1 dividido por 4. 3/5 também é 3 dividido por 5. E 25 décimos também é 25 dividido por 10. E naquela dica lá, divisão por 10, por 100 ou por 1000, é contar os zeros desse divisor. Então, dividir por 10, 10 tem um zero, então a gente tem o quê? O deslocamento da vírgula, uma casa. Então, 25, que tem uma vírgula virtual lá à direita do número, a vírgula caminha uma casa para a esquerda. Aí ele vira 2,5, que é como está na alternativa B. Então, é isso. Né? Espero que esteja claro aí para vocês. E espero que seja um quadro só que ele está fixando lá. Posso virar a página? Alguém quer perguntar algo? Vou virar. Próxima questão. Questão 5. Hoje eu esqueci. Gente, ontem eu pedi, no início da aula, sobre uma pesquisa sobre uma palavra. A palavra é ortodoxia. Ortodoxia. A Jennifer tem facilidade de pesquisar. Será que você encontra muito rápido o significado dessa palavra, Jennifer? Veja lá para nós. Hoje a gente vai trabalhar algumas expressões algébricas. Essa é uma delas, não é? E dentro da ortodoxia matemática, eu não poderia trabalhar nenhuma dessas soluções. Mas dentro da lógica matemática, todas elas podem ser trabalhadas. Se tivermos aí um matemático ortodoxo, ele não estaria admitindo uma questão desse tipo, porque estaria fazendo vocês exercitar fórmulas que de verdade não existem, né? Tem um livro, Elementos de Matemática. Acho que é o primeiro livro aí da história da humanidade. Nesse livro, Elementos da Matemática, ou o segundo livro, né? Segundo livro depois da Bíblia. Ele é, junto com a Bíblia, dos livros mais vendidos. E nesse livro, Elementos da Matemática, ele tem lá a fórmula da área do retângulo, não é? E se vocês olharem a fórmula da área do retângulo, ela não vai ser parecida com nenhuma dessas. Não sei se fica... Uma pessoa que é ortodoxa, ela não admite uma outra formulação. E um heterodoxo, ele admite, desde que a gente está fazendo um raciocínio em paralelo e que também é válido. Lucas, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde. Então, vamos lá, fazendo essa questão. Sendo a área de um retângulo fixado em 36 centímetros quadrados, observa-se na tabela a seguir algumas possibilidades de medidas para o comprimento e sua respectiva largura. Então, o retângulo com 18 centímetros de comprimento e 2 de largura, ele tem uma área de 36 centímetros quadrados, 18 vezes 2, não é? Que é a fórmula
da área do retângulo. Comprimento vezes largura. Depois, um outro retângulo que tem comprimento 12 e largura 3, ele também vai ter a mesma área, não é? 12 vezes 3 dá 36. Depois, um outro retângulo que tem comprimento 9 e largura 4, então 9 vezes 4 também 36. E uma outra possibilidade é esse retângulo particular, comprimento 6 e largura 6, dá 36. Ele é um retângulo, mas ele tem o nome particular de quadrado, porque ele tem todos os lados iguais, né? Então, tem-se a que, nesse caso, a sentença algébrica que relaciona o comprimento C em centímetros com a largura L é. Aí a gente tem as alternativas A, B, C e D. Então, para cada um dos números que aparece lá, é o nosso L, e na segunda coluna. E para cada um dos números que aparece na primeira coluna, é o nosso C. E esse tipo de questão, a minha sugestão, eu acho que não tem outro jeito, é por tentativa e erro. Algo para facilitar é vocês pegarem um valor mais fácil, né? Se vocês acharem assim, o valor mais fácil ele está na primeira linha, então vou usar os valores da primeira linha, né? Se o valor mais fácil está na terceira linha, vou usar os valores da terceira linha. Tanto faz qual vocês testarem que vai funcionar. Então, substitui nas fórmulas que estão ali, não é? Existe uma formulação, uma expressão algébrica, você substitui o valor de Czinho e o valor de L minúsculo e verifica se a igualdade é verdadeira ou falsa. Se a igualdade for verdadeira, encontraram a alternativa correta. E se a igualdade for falsa, vocês descartaram uma das alternativas. Então, questão 5, gente. Qual a alternativa? A. Jennifer respondeu. Mais alguém confirma ou alguém tem uma outra hipótese? Cleide A também. Ana Caroline, obrigado. A também. Legal. Gente, ó, eu acho que a tabuada do 2 é a mais fácil. Por isso que eu pegaria a primeira linha. Não é? Ou dividir por 2 também é muito fácil. Aí, se a gente pega logo de cara a alternativa A, o 18 dividido por L, que na primeira linha o L vale 2, a largura vale 2, então vai ficar assim, 36 dividido por 2. 36 dividido por 2 dá 18. 18 é igual a C, o C da primeira linha? Sim, verdade, é igual. Então, a gente logo de cara já encontrou. E se vocês testarem na B, na C e na D, vocês vão ver que vai dar errado, né? Então, só por força do aprendizado, eu vou pegar de novo o L da primeira linha 2 e substituir na alternativa B de bola. 15 vezes 2, 30. 30 mais 45 dá 75. 75 é igual a 12? Falso, né? Então, alternativa B de bola está descartada. Na alternativa C de casa, testando ela também, né? Ontem me fizeram uma pergunta sobre se esse tipo de teste ele sempre pode ser feito. Acho que em 90% dos casos. Eu respondo para você, Arthur. Você pode mandar um e-mail para Vilma, VC,
gmail.com e perguntar para a Vilma. Mas eu não tenho certeza, mas eu acho que ela está usando de tarde o site da escola. Testando a C de casa. Primeira linha. L valendo 2. 2 vezes 2, né? No lugar do L eu coloco 2. 2 vezes 2, 4. 4 mais 2 vezes 18, 36. 36 mais 4 dá 40. 40 é igual a 36? Falso. E na última, D de dado, né? A gente sabe que L é 2, então do lado esquerdo, lá da igualdade, a gente tem 2, e do lado direito a gente tem 36 menos C. 36 menos 18 vai dar 18. Então, L2 é igual a 18? Falso, né? Então, não dá. Tudo bem? Então, ó, de cara é a alternativa A. E essa é a primeira questão de hoje, que vai trabalhar esses dados de forma algébrica, e a gente faz o raciocínio algébrico e treina a lógica algébrica. E ela vai aparecer nessa prova e até a última questão. A última questão também é uma forma de trabalhar os dados de forma algébrica. Eu vou virar a página. Qualquer outra pergunta, é só fazer. A gente vai respondendo. Mesmo que seja de outros assuntos, fiquem à vontade. Questão C. Questão 6, desculpem. Questão 6. Os gráficos abaixo, o que representa a grandeza diretamente proporcional é A, B, C ou D? Lucas respondeu já A. Lucas alterou para C. A Jennifer está falando que é a B. Débora colocou a B. Acho que ficou 2-2, né? A, B, C. Não, ficou BCB. BCB. Mais alguém? Cleide B. Gente, ó, quando a gente fala de grandezas diretamente proporcionais, são aquelas grandezas, né? Uma grandeza X qualquer, relacionada com uma grandeza Y qualquer, né? Um exemplo clássico aí é falar da grandeza medida em graus Celsius e da grandeza medida em graus Fahrenheit. No caso, elas são diretamente proporcionais. As duas medem temperatura, mas em escalas diferentes. Tudo bem? Eu posso falar de dinheiro e porcentagem. Dinheiro e porcentagem são duas grandezas proporcionais, diretamente proporcionais. Hora trabalho, elas são inversamente proporcionais. Quanto mais horas eu trabalho, menos trabalho eu tenho. Quanto mais horas eu trabalho, né, para uma determinada tarefa, fazer um muro, por exemplo,
né? Eu posso trabalhar mais horas, né? E trabalhando mais horas, eu vou ter menos muros para construir. Então, gente, ó, dica da pesquisa que foi feita ontem, a diretamente proporcional, ela não admite curva. Então, não admitindo curva, a B e a D, elas são descartadas. Tem um detalhe na curva que é o seguinte, tanto na B e na D, a gente percebe que tem um pedacinho da situação em que o X ele fica mais ou menos estável e o Y não cresce. Se isso acontece, então não tem o ser diretamente proporcional. Porque quando um cresce, o outro também precisa crescer também. E ontem eu também cheguei a comentar que entre as alternativas A e C existe uma polêmica, né? Então, para mim, essa é uma questão que cabe recurso, que tanto a A como a C, elas traduzem grandezas diretamente aí proporcionais. Mas dentro da ortodoxia, o que acontece? A pessoa vai colocar a C porque tem um ponto de partida igual. Tudo bem? Mas não necessariamente precisa ser igual para ser diretamente proporcional. Então, daí vale, de repente, um recurso. Mas a resposta correta para essa prova é a C de casa. Qualquer pergunta é só fazer. Eu vou virar a página. Questão 5. Aqui, de novo, vai aparecer o aspecto algébrico, né? Num contexto diferente, mas vai aparecer lá essa álgebra. E ela, se aparece um contexto, é uma álgebra que é mais aplicada, não é? Ao ler uma reportagem sobre uma produção de celulares, onde uma certa fábrica produz 4 celulares a cada 15 segundos, Marcos ficou imaginando quantos celulares são produzidos por dia nesta fábrica. Para auxiliar, ele construiu um quadro com a quantidade de celulares produzidos por essa fábrica em relação a horas trabalhadas. Então, tem o tempo em horas e a quantidade produzida. Na primeira linha, o tempo T e a quantidade Q, não é? 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, na linha do tempo. Depois, quantidade 960, 1920, 2880, 3840 na segunda linha. Então, baseando-se nessa tabela, a representação algébrica de uma função que permite Marcos calcular a quantidade correta de celulares produzidos em relação às horas trabalhadas é alternativa A, B, C ou D de dado? Lucas colocou D de dado. Essa questão 5. Mais alguém? Tentem fazer aquela substituição. Tem 4 colunas. Peguem um dos valores de T que vocês acham que é mais fácil, substitui na fórmula para ver se o valor Q ele vai dar aquele que está na tabela. Jennifer D também.
Mais alguém arrisca? Pega um valor de t, substitui na fórmula e vê se o resultado que vocês pegaram vai dar um número que está na mesma coluna embaixo, que representa q de quantidade. Faz um teste de uma coluna. É uma expressão algébrica porque tem as letrinhas. É aplicado porque tem um contexto. E é uma função porque tem uma relação aí. Algo acontece em função de. Então, eu vou virar a página testando. Quem respondeu, Lucas e Jennifer, quer compartilhar como pensou? Eu pensei de uma forma que a quantidade, que é igual a 960, vezes o tempo. Se eu multiplicar 960 por 2, vai dar 1920. E aí eu fui multiplicando os outros para ter certeza da minha resposta e eu cheguei no resultado. Que é a D. Aí você chega na D. Perfeito. Muito bem, Jennifer. É isso mesmo. Nisso que você fez, se você pega a B, coloca lá 1, 2, 15 multiplicado por 1 vai dar 15, não vai ser 960. O 15 multiplicado por 2 vai dar 30, não vai dar os 1920. E na linha de baixo, na questão C, é a mesma coisa. E a questão A, gente, é uma função, né? Está identificado como função, e o que está variando na função? O tempo. Mas o tempo varia, mas a quantidade Q, ela continua igual. Então, é uma função constante. Isso acontece, pode acontecer. Então, é uma situação em que a quantidade de horas ela vai mudando, mas a quantidade produzida aí, ela sempre será a mesma. Por exemplo. Então, existem essas situações. E, correto, é a alternativa D de dado. Então, eu vou virar a página. Essa é a última questão de hoje. E ela é uma fórmula aplicada, é uma situação que existe, e ontem uma das alunas, inclusive, ela tem uma pediatra que usou essa fórmula para verificar aí a relação peso-altura da aluna. Então, é uma fórmula bem utilizada. Agora, também tem a fórmula do índice de massa corporal. Aí depende de cada médico, de cada situação, não é? Então, existem aí várias pessoas que estudam, várias pessoas que fazem formulações, e essa daqui é a fórmula de Lorentz. É utilizada para calcular a massa ideal de uma pessoa. Uma pessoa deve ter em função da altura que ela tem. A fórmula é M igual H de altura menos 100 menos essa mesma altura que tira 150, dividido por K, que é uma constante. Aí ele explica, M é a massa ideal em quilos, H é a altura em centímetros, K é uma constante que vale 4 para o homem. Se eu tivesse usando essa fórmula, eu usaria o K como 4. Perdão, e 2 para mulheres. Então, se uma menina, um menino fizesse essa conta, uma menina fizesse essa conta, ela estaria usando 2. Por essa fórmula, uma mulher que tem 160 centímetros de altura, 1,60 m, deverá ter uma massa ideal de A, B, C ou D de dado. Agora é a questão 6.
C. O Lucas respondeu C de casa. Mais um quadro sendo afixado. Gente, a lógica é a mesma. No exemplo aí que eles pedem para calcular, H é 160, a altura do teste que está sendo feito. E por ser uma mulher, né, o K é 2. Então, onde tem H, a gente substitui o valor 160. E onde tem o K, a gente substitui o 2. E faz a conta. E fazendo essa conta, a gente vai chegar em que peso? Essa mulher, ela teria que ter qual peso? Com 1,60 m de altura. Pelo critério de Lorentz. Mais alguém arrisca? Fez a conta, chegou em qual valor? Se alguém também acha que dá C, ou se dá algum outro valor. Vamos lá, eu vou desenvolver, talvez por ser uma questão de nono ano, e por causa da aplicação, ou talvez até a formulação, tem uma dificuldade a mais, mas ainda continua sendo uma expressão algébrica e a gente vai respeitando aí aquilo que a gente viu de álgebra nos anos anteriores, nas provas de hoje mesmo, continua valendo, né, para essa questão de nono ano. E aí, o jeito de fazer é exatamente o mesmo, não tem nenhuma novidade matemática aí nessa operação. Então, ó, eu vou separar em duas partes. Tem o H menos 100, vamos fazer uma conta e separo esse valor. Depois, o H menos 50 dividido por K vai gerar um outro valor. E depois a gente faz a diferença entre eles, conforme a fórmula pede. Então, anotem aí, ó. O H dessa menina dessa mulher vale 160. Então, 160 tira 100, sobra 60. Então, guardem esse número. Está anotadinho lá. E a gente faz a outra parte da conta. O H, que vale 160, tira 150, que está em cima da fração, sobra 10.
embaixo da fração, por ser uma mulher é 2, então 10 dividido por 2 dá 5. O número que vocês deixaram guardadinho lá era o 60. E esse pedacinho aí deu 5. Então, do 60 tira 5, sobra 55, que é a alternativa C que o Lucas apontou, tá? Correto. Uma mulher, pela formulação de Lorentz, ou pelo critério de Lorentz, uma mulher de 1,60 m, ela tem aí, tem que ter mais ou menos 55 quilos. Então, é isso, gente, ó. As questões terminaram. Vocês podem perguntar, não é? Eu queria colocar aqui um ponto que hoje, de novo, para minha tristeza, eu fui criticado de novo por uma mãe, dizendo que ela nunca viu um trabalho vertical, né? Colocar numa mesma classe alunos de 6º ano, 7º, 8º e 9º, né? É uma crítica certa, né? Mas vocês estão vivenciando isso, né? E vocês podem criticar também, por favor, né? O que vocês estão sentindo? Se a gente precisa buscar uma outra solução. Podem falar no chat ou podem usar o microfone também, se for mais fácil. Não, acho que esse formato de aula tá bom, porque tipo, a gente tá num momento diferente, então a gente tem que se adaptar do jeito que a gente puder. Fora que agora também não ia adiantar muita coisa, a gente já tá quase acabando o ano. Então, a gente está dando a solução que a gente pode, né? Mas eu, sinceramente, gosto da solução. Mas podemos pensar em outras possibilidades, desde que a gente consiga realizar, né? A gente vai pensando em outras possibilidades, Lucas. Eu, ao longo do trabalho, fui colocando vários argumentos, né? E eu posso repeti-los todos eles daqui a pouco. Mas vamos ouvir vocês aí. Outras pessoas comentando, né? Então, a Neide, a diretora, recebeu lá uma meia dúzia de frases criticando esse trabalho dessa forma, misturando os alunos. Eu já tive aula assim antes e eu não acho que é uma forma ruim, eu acho que é até uma forma bem boa, porque acho que às vezes até ajuda, porque normalmente quando a gente tá no 7º ano, em qualquer outra série, normalmente quando vai a série pra frente, às vezes tem uma coisa a ver, e quando você vê alguma coisa de uma série diferente, você pode aprender algumas coisas novas, ou até mesmo aprender o que você conseguiu ver no seu próprio exercício, pode ser até mais uma facilidade. E como está ajudando, eu não vejo problema. Obrigado, Jennifer. Então, terminando essa abordagem aqui, o pessoal do 9º, sim, pode conversar comigo, por favor. Como a Débora está solicitando aqui. Sobre argumentação, prós e contras em relação a trabalhar dessa forma vertical, alguém quer trazer alguma outra observação, alguma coisa que a gente não esteja vendo? Algum outro ponto de vista, talvez? Eu vou colocar aqueles argumentos que eu já falei várias vezes ao longo desse trabalho, não é? Precisamos, no caso, Arthur? O Arthur, talvez você acabar
fala dele, deixa eu lembrar. Sim, vamos falar, sem problemas. Temos tempo, não tem problema não, Arthur. O pessoal do 9º ano quer conversar um assunto do 9º ano, né? Tá um pouquinho difícil. Tá. Então, vamos lá. Só trazendo os meus argumentos, não é? Então, é uma solução que ela é dada numa situação de dificuldade, não é? Na situação, eu coloquei algumas situações de dificuldades, né? Eu com a minha cara aqui, quando eu falei lá da migração japonesa, né? Quando as primeiras famílias japonesas elas chegaram para o Brasil, uma condição é que no navio tivesse um professor. E o professor, naquela oportunidade, ele tinha que trabalhar 12 cartilhas ao mesmo tempo, não é? Porque vinham crianças lá de diversas idades. E aí aquele professor tinha que trabalhar aquelas 12 cartilhas. E a gente tem, em várias realidades aí pelo mundo, que se trabalha dessa forma. Existe um outro projeto que vocês podem pesquisar, que é famoso dentro da pedagogia, que é a Escola da Ponte. A Escola da Ponte também trabalha numa sala de aula única, de forma vertical. E a gente... E é uma filosofia de trabalho, não é? Então, a gente tem vários modelos de escolas por aí afora, e a Escola da Ponte é um dos modelos. E tem famílias que escolhem, né? Tem famílias que escolhem o modelo da Escola da Ponte porque consideram que é mais importante, mais interessante, mas aí é a cabeça de cada família, não é? E eles fazem lá suas escolhas. Então, tem escolas que adotam esse modelo, né? Aí tem métodos e metodologias, não é? Tem gente que gosta de colocar filhos na escola montessoriana. Então, existem escola construtivista. Então, existem modelo Waldorf, né? Então, são modelos e modelos que existem, só para trazer um outro argumento. E eu lembrei de uma história de um amigo nosso, que é muito comum, é a questão das famílias, né? Eu conheci um dos Quirinos, né? O José Quirino. Então, o Quirino, ele disse que o pai dele, né, colocou em todos os irmãos deles o nome Quirino. Então, tinha o Pedro Quirino da Silva, ele, José Quirino da Silva, depois tinha lá o Ricardo Quirino da Silva, e todos os 8 meninos, eles tinham o nome Quirino. E aí o pai dele explicava para eles por que do nome Quirino. Porque se o pai quisesse conversar...
Se o pai quisesse conversar com todos ao mesmo tempo, ele gritava Quirino. Aí os outros 8 filhos tinham que aparecer. Agora, se ele quisesse só falar com José, ele gritava José. Não é só algo pitoresco aí para... Mas aí, por exemplo, em famílias, o trabalho vertical, ele é muito natural, ele acaba acontecendo. Os irmãos não gostam, né? Mas ele acaba acontecendo. Isso é um último argumento meu. Então, eu vou fechar essa gravação e a gente pode conversar. Em relação aos